Fernando Haddad está no segundo turno, Bolsonaro ainda não, diz estatístico de campanhas. O deputado Jair Bolsonaro, PSL-RJ, não para de subir nas pesquisas de intenção de voto desde que foi vítima de um atentado no início de setembro, mas seu lugar no segundo turno ainda não está garantido, diz o estatístico Paulo Guimarães. Conhecido como guru de campanhas por ajudar a eleger, entre outros casos considerados impossíveis, o hoje candidato ao Senado César Maia, DEM, à Prefeitura do Rio de Janeiro em 1992, Guimarães acompanha a eleição por meio de grupos de controles de eleitores, atuando em 13 estados nesta eleição. Presta consultoria, entre outras, a campanha de Geraldo Alckmin, PSDB, que ele põe ao lado de Ciro Gomes, PDT, no páreo pela vaga que muitos já dão como garantida para Bolsonaro no segundo turno. O desafio de adversários mais ao centro, segundo ele, é se provar melhores adversários contra o PT de Fernando Haddad e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O voto que veio para Bolsonaro após a facada é de um contingente puto contra o sistema. O voto branco e nulo diminuiu drasticamente e foi exclusiva e maciçamente para o Bolsonaro. Historicamente esse voto não é dele, diz o estatístico na entrevista que segue abaixo. Pergunta: o que é possível dizer neste momento sobre o desfecho do primeiro turno? Resposta: o Haddad vai para o segundo turno. Era muito difícil o candidato do Lula não estar no segundo turno, e isso tem se confirmado pelas tendências. O Lula é um apoiador muito forte. Muita gente confundiu o apoio dele ao Haddad presidente com o apoio ao Haddad prefeito de São Paulo. Quem sabe do buraco da minha rua é o prefeito, o ex-prefeito, o candidato a prefeito. O presidente fica longe, distante. O governador está um pouco mais próximo, mas quem está muito próximo é um ex-prefeito, um prefeito atual. Pergunta: Bolsonaro lidera as pesquisas desde o início da campanha e não para de crescer. Por que não está garantido? Resposta: o voto dele não é de competência, é de protesto, de ódio ao outro lado. A maior fidelização entre os candidatos é a do Bolsonaro, mas tem uma parte muito flutuante ali ainda, que está lá pelo ódio. Se o eleitor perceber que pode ganhar do PT sem o ódio, ele pode mudar. Mas, para isso, tem de aparecer um desses outros candidatos de centro com uma votação que dê esperança ao eleitor. E isso vai ser decidido nos últimos 3 dias. Se um desses de centro chegar ao final da corrida eleitoral com 15% e o Bolsonaro com 25%, é possível. Pergunta: é possível prever um cenário assim mesmo diante do crescimento de Bolsonaro nas pesquisas? Resposta: as chances deles aumentam com o crescimento nas pesquisas, mas pode mudar muita coisa se o Bolsonaro não se mostrar competitivo contra o PT no segundo turno. Eu já vi Celso Russomano há 3 dias da eleição com 11 pontos na frente de José Serra e Haddad na eleição pela Prefeitura de São Paulo em 2012, e os dois passaram à frente. Se ninguém aglutinar, os votos vão para o Bolsonaro por conta do ódio ao PT. Se alguém do centro aparecer bem posicionado, vai atrair os votos úteis. Ainda é um pouco cedo para se pensar num quadro definitivo. Mas eu apostaria que o Haddad está no segundo turno, e a outra vaga tem de ser disputada por Ciro, Geraldo e Bolsonaro. Pergunta: Alckmin consegue tirar voto de Bolsonaro? Resposta: qualquer um consegue. 16% dos votos do Bolsonaro são do PT. Haddad vai tirar votos de Bolsonaro, do eleitor pobre do Nordeste. Da mesma maneira que, se Bolsonaro se consolidar como a única força contra o PT, ele vai tirar votos de Geraldo, do centro. Se o Geraldo se mantém solto do grupo de candidatos empatados nas pesquisas, é uma briga entre eles dois para ver quem vai enfrentar o PT no segundo turno. A simulação de segundo turno com Haddad crescendo tem uma linha toda de centro que pode explorar isso, mas as campanhas de uma maneira geral foram muito ruins. Com exceção a do Henrique Meirelles. Pergunta:
Porque a campanha do Meirelles, MDB, não emplaca? Resposta: por causa do presidente Michel Temer. As pesquisas mostram que, se Meirelles não estivesse com Temer, teria mais votos. Falei isso desde o princípio. O Alckmin atingiu seu auge de 10% quando bateu no Temer e o Temer retrucou. O campo vencedor da eleição é o de oposição ao Temer. E ninguém explorou isso, só a Marina Silva, rede no lançamento da candidatura dela. Por isso ela saiu à frente daquele bloco. Agora um campo político, PT e anti-PT. Pergunta: o argumento dos tucanos pelo voto útil tem poder de atrair eleitores? Resposta: o voto útil tem uma hora certa de acontecer, para quem quer que seja. Um candidato não precisa passar outro para ter voto útil, mas apenas mostrar uma recuperação. Pelo tempo de TV e por aglutinar uma parte do centro, que é maior do que o ódio da direita e o ódio da esquerda, Alckmin teria mais chance de voto útil no final. Votos inicialmente do João Amoedo, do Meirelles. Isso é histórico. Na eleição que o Geraldo perdeu para Lula, em 2006, ele teve 9 ou 10 pontos a mais do que as últimas pesquisas indicavam. Foi uma surpresa muito grande ele passar da casa dos 40%. Nas últimas pesquisas oficiais, o Aécio Neves, em 2014, cresceu muito nos últimos 2 dias, contra a Marina. Esse voto conservador sempre esteve do lado não do PSDB, mas desse centro de conciliação. Pergunta: o atentado contra Bolsonaro forçou a campanha de Alckmin a interromper as críticas que fazia para desconstruir o adversário. Já dá para dizer que foi um evento crucial na corrida presidencial? Resposta: é preciso aguardar o fim da eleição para dizer isso. Nós fazemos um trabalho de grupo controle. No dia da facada, o único que perdia votos era o Bolsonaro. Aí veio a facada, nós paramos o campo, ele foi para 22% no Ibope. Ele não recebeu esses votos do eleitor do Alckmin ou da Marina, foi basicamente dos brancos e nulos e dos indecisos, pela comoção, como a Marina teve aquela enxurrada de votos em 2014, que também não eram dela, porque o avião que levava o então cabeça de chapa do PSB, Eduardo Campos, caiu. O povo do Brasil é assim, é coração. Se deram uma facada nele, ele deve ser bom. Nas pesquisas oficiais, ele cresceu 2%. Mas se o Álvaro Dias, Podemos, que tem menor rejeição, tivesse levado uma facada, ele teria crescido muito mais. Pergunta: você diz que esses votos não são de Bolsonaro? São de quem? Resposta: o voto que veio após a facada é de um contingente puto contra o sistema. O voto branco e nulo diminuiu drasticamente e foi exclusiva e maciçamente para o Bolsonaro. Historicamente esse voto não é dele, e tenderia a voltar para o estágio inicial conforme o efeito fosse diminuindo, mas ele ainda está no hospital. A facada não deu a esse candidato nenhum atributo de voto, mas a comoção pode ir até o fim da eleição ou não. A Marina desmorona toda a eleição porque ela não tem atributos de voto: firmeza, experiência, competência, autoridade, coragem. São 36 atributos de votos que compõem um candidato a presidente da República. Não sou eu que estou julgando a Marina, é isso que o eleitor fala. Ela tem imagem de guerreira, uma mulher de origem muito pobre, batalhadora, mas isso não é atributo de voto. Ela também ficou marcada por ficar 4 anos sem marcar um atributo. Pergunta: é de se esperar, então, que Bolsonaro perca algum do espaço ganhado nos últimos dias? Resposta: a Marina teve muito mais intenção de voto do que ele tem hoje, subiu 31 pontos e chegou a 37% em 2014. A esse ponto, o Aécio não estava sequer no debate. A comoção se dissipou e ela ficou com 21%, ele, o senador tucano, foi para o segundo turno. Ainda é cedo. Hoje se aposta muito mais no Bolsonaro porque ele está à frente. Mas nas últimas eleições das capitais, apenas 3 candidatos que saíram na frente ganharam, entre eles o ACM Neto, DEM, e o Marcelo Crivella,
PRB. Todos os outros saíram muito de trás. O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan, PSDB, largou com 3,6%. Quem sai à frente tem o ônus de ser a maior mira de todo mundo, e também carrega os votos do eleitor desatento, que indica o voto nele porque é o candidato mais comentado. Quando ele começa a prestar atenção, percebe que não é isso que ele queria. Pergunta: e Bolsonaro, não tem mais para onde crescer? Resposta: tem, mas em função do ódio, não dele. A rejeição dele é muito alta há algum tempo. À medida que o Lula fica mais odiado, que outros candidatos dizem que vão dar indulto para ele, o eleitor decide votar no Bolsonaro. O jogo hoje é muito mais político do que temático de melhorar saúde, educação, segurança. As mulheres não votam no Bolsonaro, mas as mulheres pobres tendem a decidir o voto mais tarde. O país é absurdamente machista. O marido vai dizer em quem elas devem votar, principalmente nas classes mais baixas, das mulheres mais agredidas. O voto da mulher tem convergido para o voto do homem historicamente.